Boa noite. Gente, primeiramente é uma honra estar aqui falando para vocês. É uma honra poder estar aqui diante de mulheres incríveis, algumas que eu conheço um pouco da trajetória, outras que eu não conheço, mas que eu tenho certeza que todas nós aqui, se fôssemos entregar algo, nós teríamos muita história para compartilhar, muito ensinamento. Então, primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui. Me sinto honrada, não me sinto merecedora de estar aqui, mas quem sabe de todas as coisas é o Senhor, e eu apenas, me rendo a isso, não tem como não se render. Então, primeiramente... Tá vendo? Então, primeiramente, eu quero iniciar orando, trazendo à memória primeiro um versículo. Em Salmo 118, 24... fala assim: esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e nos exultemos nele. Então, se cada uma de vocês está aqui, foi porque esse dia o Senhor preparou para cada uma de nós. E o Senhor tem algo para entregar e para fazer. Então, primeiramente, eu quero orar. Se você pode, estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente louvar o seu nome e agradecer por esse dia, por esse momento, por cada uma dessas mulheres que está aqui, Pai. Eu não sei o que elas precisam, eu não conheço o coração delas, mas o Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe o que tem para despertar na vida de cada uma, o Senhor sabe o que tem para ser curado e transformado na vida de cada uma. O Senhor sabe qual é a angústia, qual é a aflição do coração, qual é o medo, qual é o desejo que cada uma carrega. E o Senhor sabe melhor do que cada uma de nós o que é que nós precisamos. Então, Pai, eu quero me colocar aqui à disposição do Senhor, que não seja eu falando, que não seja eu querendo entregar, mas que seja o Senhor fluindo e entregando o que cada coração aqui precisa. Fala, Pai, com cada uma dessas mulheres, toca o coração delas, alcança a vida delas, derrama cura, faz milagre, manifesta o poder do Senhor e entrega o que cada uma aqui precisa. É isso que eu oro nessa tarde, nesse início de noite. Que seja o Senhor falando conosco, que seja o Senhor ministrando no coração delas, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo que eu vou ler com vocês está em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Até aqui. Amém. Deus não começou nesse momento aqui. Deus já tinha criado todas as coisas. Já tinha criado a terra, tinha criado os animais. Ele já tinha gerado provisão para todos nós. E então ele iniciou o primeiro propósito, que foi uma família. Não foi uma empresa, não foi uma cidade, não foi uma igreja. Ele começou iniciando um lar. E muitas vezes, quem aqui de vocês trabalha fora de casa? Muitas, né? Eu também, eu trabalho fora. E quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, já vinha há algum tempo ministrando ela, algo que ele falou muito comigo foi sobre como muitas vezes nós investimos o nosso tempo, a nossa energia, colocamos a nossa sabedoria no nosso trabalho, nas nossas amizades, seja na nossa empresa, no caso eu tenho uma empresa, seja na nossa empresa ou no lugar onde nós trabalhamos, seja no nosso ministério.
e deixamos de lado, pouco a pouco, o nosso lar, a nossa casa, o nosso casamento. Quantas aqui não são casadas? Ótimo. Eu sou recentemente casada. Gente, eu não tenho um ano de casada ainda. Eu me casei em fevereiro desse ano. Glória a Deus. Glória a Deus. E até algo que, quando eu estava ali no fundo, Deus colocou no meu coração para falar sobre isso. É que se você não se casou ainda, e isso é um plano no seu coração, eu tenho certeza que é no do Senhor, que o seu tempo, por muito tempo, né? Eu me converti, vou contar isso brevemente. Eu me converti tem cerca de 8 anos, eu acredito. E antes disso, eu tive um relacionamento de muito tempo, achei que ia casar, mas não deu certo. Quando eu me converti, eu terminei esse relacionamento. E por muito tempo a gente fica, né? Ai, Senhor, quando que vai ser a minha vez? E aí, quando que eu vou casar? E a gente fica ali naquela expectativa. E sempre que eu coloquei o meu foco nisso, sempre que eu tentei dedicar mais o meu tempo para isso, do que para me conectar com o Senhor, gastar meu tempo com Deus, gastar meu tempo na obra, em fazer aquilo que Ele pedia de mim, nunca deu certo. Mas no tempo que eu decidi descansar e cuidar de mim da forma que o Senhor estava pedindo, né? A gente precisa ser cuidada, cada uma de nós tem ali suas feridas, suas dores, seus traumas, todas nós temos. O que nós precisamos é olhar para isso, aceitar que nós temos e buscar uma saída, que sempre tem saída, né? Em Jesus a gente sempre encontra uma saída para todas as coisas. E quando eu fiz isso, o Senhor preparou tudo. Aí eu voltei a me encontrar com o José, a gente já se conhecia, e aí encaminhou, deu tudo certo, e a gente se casou em fevereiro. E então, aleluia, glória a Deus. E aí, Deus trouxe isso no meu coração, porque eu tenho uma empresa e eu sou muito... Eu não me envolvo em muitas coisas, né? Muita gente até fala assim, não, você é muito quieta, muito fechado. Mas porque quando eu me envolvo muito. Então, assim, o meu foco é muito naquilo. E na minha empresa era dessa forma. Eu gosto de trabalhar, gente, eu amo trabalhar. Eu tenho uma empresa de produção de conteúdo, de marketing. E eu gosto muito do que eu faço. Mas a gente precisa sempre ter uma balança, né? De que eu não posso só fazer uma coisa e deixar as outras coisas. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Gosto até então, trabalho até então. E todas as vezes em que eu me dedicava muito no serviço, até depois agora de casada com o José já, quando a minha preocupação está em fazer aquilo lá acontecer, eu perco a paz. Porque quando eu não consigo medir o cuidado com a minha casa, com o meu marido, com o Senhor, com o ministério, e foco apenas em uma coisa, ou não foco naquilo que o Senhor quer, mesmo que aquilo que eu estou fazendo está bem sucedido, se a minha casa não está bem sucedida, não adianta nada, eu perco a paz. Eu não sou um sucesso quando a minha casa não é um sucesso. E a gente vive hoje, eu até anotei uma frase aqui bem interessante, que a gente vive um tempo de lares e famílias fragmentadas. Então, o mundo é muito corrido, parece que a gente está sempre atrasado, parece que sempre tem alguém mais na nossa frente, sempre tem alguém melhor que a gente, na nossa percepção, né? A gente olha e fala assim, nossa, mas ela faz isso melhor. Nossa, mas fulano faz isso melhor. Nossa, mas fulano já conseguiu isso e eu ainda não consegui. Mas a gente não está atrasado para uma vida, para um propósito que é só nosso. Não tem como eu estar atrasada na minha própria vida. Não tem como eu estar atrasada no propósito que Deus fez para mim. Ele não fez para fulano do lado, Ele não fez para o outro irmão, para outra irmã, para outra família, para outra mulher. Cada uma aqui tem um plano, tem um propósito. Deus te fez para algo e você não está atrasada. Se em algum momento, alguma situação tenta colocar em você, tenta te fazer acreditar que você está atrasada, que você não está conseguindo, isso é mentira. É o inimigo querendo te distrair. Cada uma aqui está no seu tempo. Principalmente se nesse tempo você está olhando para o Senhor. Essa tem que ser a sua preocupação. E a gente vive um tempo onde essa pressa, essa confusão, parece que está todo mundo correndo. E nossa, porque o serviço... Quando eu vejo as pessoas falando assim, nossa, porque está corrido. Nossa, porque está corrido. Não está corrido, está tão corrido assim, está errado. Tem alguma coisa ficando pelo caminho. Quando
o nosso foco, eu uso muito o exemplo de trabalhar, porque é o que acontece comigo. Mas eu até anotei aqui que às vezes, não, eu dou mais atenção lá para o meu grupo de amigas. Para os colaboradores que eu sou amigo no lugar onde eu trabalho. Não, é para família da minha mãe ainda, lá no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos. Eu dou mais atenção àquele lugar do que a minha casa, do que o meu lar, do que o meu marido, do que a família que eu quero construir. E o mundo tenta fazer a gente pensar que não, eu preciso até os 30 e poucos anos estar milionário, eu preciso até não sei tantos anos ter terminado tantos cursos, eu preciso já estar com tantos filhos. Eu tenho algumas amigas de infância que elas têm a mesma idade que eu e já têm 3 filhos. Aí eu posso olhar para isso e falar assim, meu Deus, há um tempo atrás, quando eu não estava nem em casa, eu falava assim, meu Deus, fiquei para trás, porque elas têm a minha idade, elas já têm filho, elas já têm família, e a minha vez? E eu? Como que fica? Mas cada uma tem o seu tempo de florescer, de despertar, de viver o plano que o Senhor tem para a vida de cada uma de nós. E hoje, o que eu quero principalmente trazer para vocês é que o lar é o primeiro plano do Senhor. O primeiro plano que Ele fez, que Ele colocou em prática, foi do lar. Então, eu nunca vou ser, não adianta eu ter uma empresa de sucesso, ter amizades de sucesso, ter um ministério bem sucedido, se eu não me preocupo, o que meu marido precisa de mim antes de sair de casa para ir trabalhar, se ele precisa da minha ajuda, se eu não tenho um cuidado de pensar em, nossa, vou fazer uma janta que ele gosta, vou cuidar de organizar a casa, se eu acordo estressada, sabendo que na mulher habita a sabedoria. Então nós temos o poder de destruir ou de construir um ambiente. Então se eu não acordo sabendo o poder que habita dentro de mim, para construir, para colocar o tijolinho por tijolinho de cada dia que eu vou viver na minha casa, com a minha família, de que adianta eu ter uma empresa bem sucedida? De que adianta o meu cliente me indicar, gostar do meu serviço, se alguém vai perguntar para o meu marido, mas e aí? Então, né? Não vou nem falar. Então, o primeiro lugar aonde Deus nos colocou, aonde Deus preparou para que a gente estivesse, é no nosso lar. E eu trouxe algo muito importante, que é o seguinte: o lar é onde o coração do ser humano se forma. Então o nosso coração vai dizer se a gente vai ser uma pessoa próspera ou uma pessoa fracassada. E aí você pode olhar para isso e pensar assim, não, mas a família de onde eu vim, ninguém cuidou de como seria o meu coração. Mas você sabe disso hoje, a partir de você pode vir uma nova geração que cuida do coração que vai vir diante. Você pode cuidar do coração que vai vir do seu filho. Como que vai ser, como que ele vai crescer, que tipo de pessoa que ele vai ser. Eu, como mulher, eu conhecendo essas coisas hoje, eu vejo o quanto a minha mãe não teve acesso a essas informações. E aí eu vejo isso, eu posso ficar brava, eu posso ficar ferida, eu posso ficar chateada, mas eu olho para ela e eu tento acolher ela, porque ela também não aprendeu. Ou seja, alguém também não se preocupou em como o coração dela se formava. Mas eu sei disso. Eu posso tanto ter empatia, ter amor por ela e ajudar ela, cuidar dela, para que o coração dela se cure por aquilo que ela não recebeu, quanto pedir ao Senhor sabedoria, para que a partir de mim eu tenha o cuidado e o amor de gerar corações dentro do lar, cuidados, protegidos por aquilo que o Senhor entregou para cada uma de nós. Tem um lugar na Bíblia, deixa eu só pegar aqui. Em Salmo 101, do versículo 1 ao 3, tem um lugar que fala bem assim, Cantarei a tua lealdade e justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Considerarei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, dentro da minha casa, viverei com um coração íntegro. Não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Dentro de nós habita a sabedoria dessa mulher que vai gerar esse lugar, que vai cuidar desse ambiente que é o lar
E a partir dali vai sair um marido concentrado naquilo que o Senhor tem para ele. Não um marido brigado, saindo de confusão, vivendo uma confusão dentro de casa. O filho, a filha vai aprender com os pais como adora o Senhor, como eu reconheço quem é Deus, quem é Jesus. Isso só vai acontecer a partir de mim. Se eu quero um filho que lê, um filho que se alimenta bem, um filho que exercita, como que ele vai ser isso? Se eu for essa pessoa. Se eu quero um filho que conheça a Deus, que leia a Bíblia, como que ele vai ser isso? Se ele vê dentro de casa. Por isso que fala que o coração se forma dentro do lar. E eu creio muito que o Senhor nesse dia, nessa tarde, está despertando mulheres que vão olhar para dentro do lar, para dentro de casa. E aí você vai dizer assim, não, mas pois é, só que tem aquele dia que está corrido. Aí tem louça para lavar, aí tem roupa para guardar, aí tem mais roupa para lavar, aí o marido quer que faz uma janta, aí tem um menino gritando de um lado, aí tem um menino gritando do outro lado. Aí você vai parar, aí você vai orar, você vai falar assim, Senhor, por onde eu começo agora? Porque a sabedoria vem dele. Se eu gritar, se eu brigar, se eu espernear, como que eles vão estar enxergando em mim? Como que as crianças vão ver em mim? Minha mãe, quando tem um problema, ela surta. O que essa criança vai aprender? Que lar eu estou gerando? E eu sei que você pode talvez olhar para isso. Em alguns momentos a gente acha que isso é difícil. Gente, isso é muito difícil. Tem dias que eu falo para o José Roberto assim, meu bem, deixa eu só ficar quietinha um pouquinho. Eu falo para ele. Assim, deixa eu ficar quietinha só um pouquinho, que agora eu não consigo conversar. E aí você se organiza dentro de você, pede força. A força não vem da gente, a força vem de Deus. Então nessa tarde, o que o Senhor me trouxe para falar é isso. O que você precisa mudar hoje em você para gerar no seu lar, um lar onde habita a presença, um lar onde não só uma casa, não importa, pode ter roupa para lavar, pode ter roupa para passar, pode a cozinha não estar toda pronta ainda, você vai começar aos poucos. Mas quando entra dentro da sua casa, qual é a sensação? É um lar? Você se sente em casa? Sua família se sente em casa? Se sente cuidado? Não deu tempo de arrumar tudo, mas eu organizei uma janta aqui, vou arrumar a mesa rapidinho. Tem amor na sua mesa, tem amor na sua cama arrumada, no cheirinho que você passa na casa, tem um cuidado. E aí eu sei que pode olhar eu mesma, eu acho muito difícil, porque se deixar eu trabalho das 8 da manhã às 7 da noite e eu fico trabalhando o dia inteiro. Mas eu sei que não é isso que Deus quer. Eu e o José, o nosso plano é ter 5 filhos, em nome de Jesus. Então como que eu vou cuidar de 5 filhos se eu não tenho um cuidado hoje de cuidar do meu lar, de cuidar da minha casa? E assim, tem gente que olha para mim e fala assim, depois que você tiver o primeiro, você me conta. Eu falo assim, está repreendido. Deus repreende a boca dela em nome de Jesus. Que vai vir em nome de Jesus os 5 filhos. Então assim, eu falo isso para vocês como quem sofre isso todos os dias. Enfrenta essa luta todos os dias. Por quê? Quando eu acordo, eu tenho vários projetos que eu posso desenvolver. Posso me envolver em várias coisas. Me tornar melhor sucedida, ganhar mais. Mas aí eu penso assim, mas o quanto isso vai comprometer o meu tempo a ponto de sacrificar o plano do Senhor para a nossa casa, que é gerar 5 filhos. Até onde eu posso ir? Até onde eu devo ir? Onde eu devo parar? E quem tem a resposta para isso? É o Senhor. E aí você chega em casa, aí tá lá. Você tem que escolher a batalha, né? Hoje com o que eu vou batalhar? É com a roupa? É com a cozinha? O que eu vou fazer? Tem dia que você não vai vencer nenhuma. Mas você vai pelo menos se preocupar e falar assim, Senhor, acalma pelo menos meu coração, porque da minha casa, na minha casa eu sou responsável por gerar um ambiente onde a minha família sente paz, onde a minha família sente tranquilidade, onde a minha família se sente segura. O lar é um lugar onde a nossa família precisa se sentir amada, cuidada, respeitada e segura. Então nesse dia, o que eu queria trazer para vocês é isso, que o Senhor possa derramar sobre nós, porque eu também preciso. Então sobre cada uma de nós, sabedoria, conhecimento, discernimento de que, Senhor,
eu sou uma mulher responsável pelo ambiente dentro da minha casa. Eu sou uma mulher responsável por trazer, gerar a paz, permitir que o Senhor esteja ali, que a minha família se sinta amada, respeitada, cuidada e para zelar da tua presença no meu lar. Então, o meu pedido nessa tarde é que o Senhor derrame isso sobre a vida de cada uma de nós, que cada uma aqui seja visitada por mais do Senhor, por mais unção, por mais sabedoria. O que nós precisamos nesse tempo é um tempo de sabedoria. Então que desperte a nossa sabedoria, porque em Deus nós encontramos tudo o que nós precisamos para avançar. Então eu oro para que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, através dessa palavra, nos lembrar todos os dias, que a gente seja sábia, que a gente tenha paciência, que nós possamos ser visitadas pela paz que excede todo o entendimento que só o Senhor pode dar. E antes de reagir a qualquer situação, eu declaro em nome de Jesus, cada uma de nós vai aqui se lembrar de parar por alguns minutinhos que sejam e clamar ao Senhor. E o Senhor vai vir com resposta, com cuidado, com sabedoria sobre cada uma de nós. Eu oro isso através do santo nome de Jesus. Amém. Amém.